Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Pai esteja com todos nós. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, a qual eu venho aqui hoje expressar, já faz quase 6 meses que não venho aqui gravar vídeo, que parei de gravar os meus vídeos, que parei de dar a minha contribuição evangelística, mas hoje o meu coração arde para que eu retorne a esse trabalho, acreditando que com um pouquinho a mais de sabedoria, um pouquinho a mais de meditação sobre o que venho falar aqui, porque a minha intenção aqui é falar palavras de amor, palavras que edifica, palavras que instrui, não que eu sei de tudo, não que eu sou dono da verdade, mas eu quero compartilhar um pouco das verdades do Evangelho, a qual eu tenho aprendido e tenho, pela crença minha, uma ordem dada pelo Salvador, que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu estou aqui também para dar a minha contribuição. Os meus vídeos sempre ficaram muito grandes. Às vezes alguém não tem tanto tempo para sentar 1h30, 2 horas, para assistir um vídeo, também por causa da correria da vida, do trabalho. Então, eu resolvi até acolher uns conselhos de alguns amigos, para mim fazer os meus vídeos mais curtos. Eu quero ver se eu faço esse vídeo com meia hora. Agora são 8h30, 9 horas eu preciso terminar este vídeo. Para começar, eu preciso fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus bendito, Salvador eterno, no nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, eis-me aqui, Senhor, para fazer este trabalho também que o Senhor ordenou a tantos quanto crê, a tantos quanto se tornam teu discípulo. Sem exceção, o Senhor mandou nós, os crentes, os servos teus, dizer, propagar, falar de ti para as nações, compartilhar o anúncio do Evangelho. Todo crente tem o dever de falar do seu Mestre, do seu Salvador. Eis-me aqui para também cumprir esta parte, este mandado. Preciso da tua guia, da tua direção, da tua luz, Senhor, para que eu venha falar aqui palavras de edificação, palavras de amor, palavras de piedade do próximo, palavras de misericórdia. Não estou aqui para expressar grandeza minha, porquanto nada sou. O Senhor é tudo na nossa vida. Se não for o Senhor, sem ti, nada podemos fazer.
Bendito seja o teu nome. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não, aleluia, não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, sem ti, Senhor, nada somos. Preciso de uma inspiração do céu, preciso de uma guia e de uma luz, para que eu possa falar de amor e que as minhas palavras não venham afrontar ninguém, não venham falar mal de ninguém. É certo que tem hora que a gente tem que esclarecer a sã doutrina do Senhor, e muitas vezes alguém que não se encontra enquadrado da mesma forma que a gente está expressando, falando, ou que a palavra está dizendo, alguém se sente que a gente está afrontando, mas não é isso. O evangelista faz um trabalho de esclarecimento. Esclarecimento muitas vezes do certo e do errado. Porque, Senhor, tem várias instituições na terra, tem várias ideologias, tem várias linhas de pensamento, mas que eu venha respeitar a linha de pensamento que cada um aprendeu. Mas que eu venha aqui falar somente do Evangelho, da santa palavra de Deus. Guie os meus passos e abençoe os ouvidos que vai ouvir da sabedoria, para que quem ouvir possa compreender. Que eu venha falar aqui, Senhor, guiado pelo Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus te peço e te agradeço. O Filho do Teu amor, bendito eternamente. Amém. Queridos amados, ouvinte da palavra de Deus, eu não posso enrolar muito, falar muito, por causa do horário e do propósito do tamanho do vídeo. Como eu já disse, eu tenho só 25 minutos para falar. E quero falar hoje aqui sobre o trabalho evangelístico, sobre a propagação do Evangelho. Hoje é o assunto que quero falar aqui. Bendito seja o teu nome. A terra, este globo terrestre, tem poucas pessoas, ou muitas pessoas ainda, que não conhece o Santo Evangelho. Tem pessoas ainda, até mesmo dentro das instituições religiosas, tem pessoas que seguem a Jesus, já seguem a Jesus, mas não têm um conhecimento da palavra de Deus. E isto não é normal. Não é normal nós dizer que somos servos de Deus e não termos intimidade com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é normal. Mas tudo alguém aprende da maneira que os seus líderes ensinam. Se o líder ensinar e praticar e incentivar e influenciar a igreja, é claro que a igreja, a tendência é aprender, a não ser aqueles que não querem mesmo. Mas o Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus mandou nós examinar as Escrituras.
O Senhor Jesus também disse no Evangelho escrito por Mateus, antes de eu ler o capítulo que eu vou ler, eu quero ler 2 versículos que o Senhor Jesus, vamos ver o que ele diz em 22 de Mateus, no verso 29. O Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Porque como que a gente vai falar do que não conhece? Como que a gente vai propagar o que não conhece? Através deste livro é que nós fica sabendo das instruções de Deus. É por isso que diz, a palavra de Deus, ela é apta para instruir, para redarguir, para nos fazer crescer na estatura de um varão melhor diante de Deus. Porque isso aqui é alimento, a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinos do Senhor, as instruções, é alimento para a nossa vida. É alimento. Quando nós se reúne para ler Bíblia, para examinar a Bíblia, para degustar a palavra, com a intenção boa de aprender para também compartilhar, a gente sente algo diferente no ser. Quando a gente se reúne para louvar, para cantar de alma, com entrega, a gente sente algo bom na vida, glória a Deus. Então, queridos ouvintes da palavra de Deus, o Evangelho também escrito por João, no capítulo 5, no verso 39, João 5, Evangelho escrito por João, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então isso aqui é um incentivo do mestre. Examinai as Escrituras, porque cuidai nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o que é examinar, irmãos e ouvinte da palavra de Deus? Aliás, todos os irmãos, querendo ou não, toda a humanidade veio de um só homem, não, então nós somos filho de Deus. Porém, tem uma diferença, que essa diferença foi o Senhor Jesus que falou. Espiritualmente, carnalmente, nós somos todos irmãos, que viemos, de uma mesma linhagem, de Adão e Eva. Carnalmente, materialmente. Agora, espiritualmente, o Senhor Jesus disse, quando alguém veio dar um recado para ele, que ele estava dentro de uma casa lotada de gente, e alguém veio dar o recado: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. O Senhor Jesus pareceu, com a resposta dele, dizer que parecia que ele não reconhecia mãe e nem irmão materialmente, porque ele respondeu assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
apontando para os seus discípulos, disse: está aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque todos que ouvem a palavra de Deus e executa é minha mãe, irmão e irmã. Então, espiritualmente, os irmãos espiritualmente são todos que ouvem a palavra de Deus e pratica. Glória ao nome do Senhor. Mas, materialmente, somos todos irmãos. Continuando o conhecimento da palavra de Deus, temos que buscar. É preciso, é necessário, principalmente para os evangelizadores, para os anunciadores, para os propagadores do Santo Evangelho, para os homens que se colocam no lugar de instrutor. Precisa ter um conhecimento, quanto mais melhor. Porque o Senhor Jesus disse, nós não devemos saber mais do que convém. Porque tem gente que eles se acham muito sábios a ponto de colocar os seus temperos na palavra, a ponto de falsificar o sentido real da palavra através de teologias fora da Bíblia. Por que teologia fora da Bíblia? Porque alguém arruma uma história lá, nas suas teologias fora da Bíblia, e falsifica o sentido real da palavra. Esquece da palavra dos textos. Eu nem vou citar agora alguns pontos, porque não dá tempo. Mas só um ponto. Tem gente que se dizem muito sábio, só um ponto eu vou citar. Tem gente que se dizem muito sábio, que eu já vi determinadas religiões, determinadas pontos de vista, que dizem até que Deus condena a criança, que criança, neném, já nasce condenado. Já nasce depravado, depravação total. O que é depravação? Depravação é uma coisa depravada. É algo que comete pecados depravados. É quem comete. O neném não está depravado, é nada. Agora, depois que ele cresce e se deprava, aí aquela ideia já também, se ele é cometido. Mas se algo está no meu corpo, mas não faz efeito em mim, então como que eu vou pagar pelo um pecado que eu não cometi? Aí é injusto, e Deus não é injusto. Deus é justo. Tem gente que pega um texto da Bíblia para querer afirmar as suas ideias e chega a dizer assim, está escrito lá na Bíblia, salvo erro é Salmo 51, que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Só que a Bíblia é resumida e não detalha tantas coisas. E, por certo, a mãe de Davi não estava de acordo à vontade de Deus quando gerou ele. Se eu for esticar aqui, o tempo vai embora, mas eu vou ilustrar um texto aqui. Digamos que, se o filho de Davi com Betseba
que foi gerado pelo adultério, se ele crescesse, se ele chegasse a crescer, e ele soubesse da história, da maneira que ele foi gerado, ele podia dizer uma palavra dessa. Ele poderia dizer: em pecado me concebeu meu pai, mas minha mãe, porque foi fruto de um adultério, quando Davi adulterou com Betseba. Então, nós temos que prestar atenção no texto, para nós não generalizar as coisas, para nós não misturar o assunto. Em pecado me concebeu minha mãe. Agora, que culpa tem um bebê de nascer? Ele não pediu para nascer, ele não conhece, como o bebezinho não conhece pai, não conhece mãe. Que Deus é esse que defende um pecador? Defende um pecador como ele defendeu aquela mulher que ia ser apedrejada. Aleluia! Mesmo ela em adultério, o Senhor Jesus defendeu ela, disse para os homens: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse Deus defende um pecador e não defende um bebê, é de brincadeira, né? Um bebê é puro mais do que qualquer pessoa na terra. Um bebezinho de 2 meses. Aí tem uns estudiosos, é isso que quero dizer, que vão além das escrituras, não prestam atenção também em outros textos das escrituras. Jesus disse que das crianças é o reino do céu. Não mandou batizar, não mandou criança se converter, não repreendeu criança. Está escrito, o salmista falou que da boca dos pequeninos é que suscita o perfeito louvor. Elas são puras, elas são inocentes. Nem as autoridades condenam o inocente, a não ser que há um erro. Uma criança de 5 anos, se ela pôr fogo numa casa, ela não responde. Uma criança pequena, a gente tem visto acontecer na terra. Aqui em certo lugar, 2 meninos brincando, o pai deixou o revólver lá, a criancinha pegou, apontou para o irmão dele e puxou o gatilho. Ele não... E matou o neném, nem preso foi, não apanhou. Houve muita tristeza na casa, mas criança é inocente. Jesus disse que aquele que não se tornar como criança, não entra no reino do céu. Ele tá falando de malícia, de pureza. Criança brincando uma com a outra, logo elas brigam, logo elas se desentendem ali. Daqui a pouco estão se abraçando, estão se beijando, eles esquecem facilmente. O pai dá uma surra na criancinha, daí a pouco ele dá um abraço, a criancinha já esquece, perdoa facilmente. Então, das crianças é o reino do céu. Agora, depravação total para um bebê. Eu já estou mudando aqui, eu vou entrando no assunto e vou sentindo uma inspiração para explicar. Eu gosto que fique bem detalhado. Então, muitos estudiosos, eles se acham muito, às vezes, não quero falar mal de ninguém, mas vão além das escrituras. Olha um texto lá isolado, não presta atenção no texto, não pensa, não medita. Está escrito também, tem uns que diz aí, que Deus fez uns para condenação e outros para salvação. É claro que para condenação é quem não obedeceu o evangelho. Deus fez toda a criatura e deixou o manual de instrução. E no manual de instrução está escrito mesmo: quem não obedecer esse manual de instrução vai ser condenado.
Mas foi um propósito de Deus fazer as suas criaturas, a sua imagem e semelhança para condenar? Foi um propósito? Era isso que Deus queria? Não, Deus fez os seres humanos, a sua imagem e semelhança, porque senão ele seria injusto com ele mesmo. Vamos pensar para nós ver. Senão Deus seria injusto com ele mesmo. Vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança para condenar? Não, agora da nossa imagem nós vamos fazer um grupinho para condenar e um grupinho para se salvar. Ué, mas que Deus é esse? Está de brincadeira? O Senhor Deus, vai fazer a sua imagem e semelhança e um grupo para condenar e outro grupo para salvar? Deus fez a sua imagem e semelhança. E Deus deu uma ordem: não come do fruto, senão vocês morrem. Eles vacilaram e comeram. Glória ao nome do Senhor. Aí depois Deus criou este livro. E neste livro tem todas as instruções para o homem não se perder. E tem religião por aí que diz até que Caim é filho literalmente do próprio diabo. A Bíblia diz que Eva agradeceu ao Senhor quando ela teve o Caim. Alcancei do Senhor um varão. Eva falou isso, está escrito aqui na Bíblia, lê aí. Alguém diz que neném nasce condenado, depravado total, em pecado. Uai, mas não parece que esse texto que eu vou ler aqui, oh meu Deus, o meu propósito é um e eu já descambo. Aqui em Ezequiel, capítulo 18, olha o que Deus diz. Ezequiel capítulo 18, o título fala responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Ah, mas alguém nasceu de uma pecadora ou de um pecador, mas a responsabilidade ela é pessoal. Aleluia. Vou ler alguns versículos aqui. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Continua lendo o texto, porque senão eu vou incumpridar muito. Alguém diz que Deus criou uns para condenar, outros para salvar. Aqui está dizendo, Deus criou uns para eles e para ele, um grupo para ele e outro grupo que não é dele, já é para o diabo, para ir para o inferno. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: todas as almas são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. Criança, neném, bebê, sabe o que é pecado? Sabe o que é certo? Sabe o que é errado? Adão, antes dele tocar na fruta, dele comer da fruta, mas Eva
ele sabia o que era certo, o que era. Ele estava no estado de inocência. Então a criança, enquanto está no estado de inocência, ela é pura. Mas muitos estudiosos, teólogos, que se acham muito sábios, não prestam atenção em alguns textos da Bíblia e pegam os textos interesseiros ou uma ideia de homem para estabelecer as suas ideologias. Então a teologia verdadeira que agrada a Deus é o que ele deixou aqui escrito nesta palavra. Alguém pega um livro de fulano, um livro de Beltrano, nós temos que ter cuidado com o que nós lê, com o que nós examina, para nós não ser ludibriado. Temos que estar armado com esta palavra, com o conhecimento, porque foi isso que Paulo instruiu a Timóteo. Meu filho Timóteo, maneje bem a palavra da verdade, para que possa tapar a boca dos contradizentes. Aprenda bem essas sagradas letras que você tem aprendido desde a tua meninice. Já passou de meia hora, eu vou ler o texto que eu quero ler, porque senão, agora esse vídeo já tem que ir para 40 minutos. Mas eu vou ler logo o texto aqui, é sobre evangelização, sobre propagar a palavra de Deus. O evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, verso 16. O título fala: Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós prestamos atenção. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tem gente ainda hoje que acha que o Senhor Jesus não sabe o dia do arrebatamento. Meu filho, meus amados, Jesus e Deus é um mistério só. Eles são intimamente ligados. O que um sabe, o outro sabe. Eles são onisciente, onipotente, onipresente. Porque na carne, ele foi um homem. Aleluia. Não foi gerado como nós, porque não teve a união de um casal para ele ser gerado. Mas ele veio do céu, ele veio... O Verbo se fez carne e desceu do céu e habitou no ventre de Maria. E ali nasceu o verdadeiro Deus. Aleluia! Em carne se encarnou. Tem o título de filho, filho do homem e verdadeiro homem.
O segundo Adão, que está falando lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o segundo Adão. Porque o primeiro Adão se extraviou. E Deus fez o segundo Adão, a palavra. Ele é a palavra. Veio do céu. Então ele disse, é-me dado todo o poder, tudo. Onisciente, onipotente, onipresente. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa quer dizer a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última. Então ele é o primeiro e o último. E antes dele não tem ninguém. Depois dele não tem ninguém. Ele é Deus. Aleluia. Então ele disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Tem versão da Bíblia, tem alguma outra versão da Bíblia que diz assim, ide e fazei discípulo. Fazei discípulo. Nessa versão de Bíblia aqui, que a João Ferreira de Almeida fala, ensinando-as a guardar. É o ensino, ensinar a pessoa. O Santo Evangelho. Não tem diferença nenhuma na outra Bíblia. Nova Almeida atualizada, King James, NVI. Fala, ide fazei discípulo, preparai pessoas. Ensinando a guardar o Evangelho, preparando mais pessoas para que essa ideia se multiplique, para que esses discípulos se multipliquem com esclarecimento. Não é só eu sair num bairro, dia de batismo, e convidar a gente para ir para o batismo, sem instrução nenhuma, aí a pessoa vai para o batismo, batiza, aí eu fico contente porque batizou, tantos batizou, e aí eu não instruo, eu não preparo, eu não faço discípulo. Aqueles que já são discípulos devem fazer discípulo, mas como que nós vamos fazer discípulo? Como que nós vamos instruir pessoas sem conhecimento? Aleluia. Por isso que Jesus Cristo disse, se um cego guiar outro, cairão ambos no buraco. Como que eu vou tirar o arqueiro do olho do outro se eu estou cego? Se eu não estou enxergando bem? Como que eu vou tirar um cisco do olho do outro se a minha visão está ruim? É perigoso na hora que eu ir tirar o cisco lá, eu fazer danificar o olho do irmão. O que quer dizer? É instrutor que não está instruído pela palavra. Muitas vezes ele não sabe o que está falando e distorce a palavra, passa a palavra de uma maneira que não é justa, que não é genuína, e aquela pessoa, em vez de acertar, faz errar. Em vez de sair falando o correto, sai falando o que é errado. Então, fazer discípulo, ensinar, ide e ensinai. Primeiro o ensino, depois batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que se preocupa mais só com o batismo, o dia do batismo. Nós vai ter batismo e vamos sair convidando gente. Nós temos que sair primeiro evangelizando, preparando, ensinando, propagando o evangelho. Não vai dar para falar muito, que já está completando 40 minutos. Mas eu vou ler mais um texto aqui para encerrar. É em Timóteo, capítulo 4. Rápido. Olha o que Paulo fala aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo tinha um ministério de evangelista. Ele era um homem evangelista, Timóteo. Está aqui dizendo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Evangelista é o propagador deste evangelho. Alguém acha que evangelista não é ministério. Mas a própria palavra está dizendo, aqui falou. E não vou nem abrir, mas depois abra a sua Bíblia. Diz lá no livro aos Efésios, capítulo 4, no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Tem instituição religiosa que não considera evangelista como ministério. Não prestam atenção na palavra. Só aqui eu li 2 textos e 3 textos, aonde a missão primordial que Jesus deu aos seus discípulos foi evangelizar, foi propagar. Eles já não foram elegidos para atender culto. O primeiro trabalho dos discípulos não foi atender culto, não foi subir numa tribuna. Eles aprenderam durante mais de 3 anos, que foi que durou o ministério de Jesus. O Senhor Jesus foi batizado com quase 30 anos, então ele tinha completo 29 anos e começou a sua missão. Começou a escolher os seus discípulos, bendito o teu santo nome, e aí, glória a Deus, ensinou eles durante mais de 3 anos, e depois que ele ressuscitou, como eu li aqui em Mateus capítulo 28, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Outras versões, como já falei, fazei discípulos, preparai pessoas, preparai homens e mulheres para este trabalho também, para que essa ideia seja multiplicada. Estender um pouquinho, mas eu vou falar aqui mais uns 5 minutos. Aí alguém acha que não deve ser bem instruído na palavra. Disse Paulo, maneje bem a palavra, para que em nada possa te envergonhar. Se nós não conhecer essa palavra, nós se depara perante os doutores desse aí, teólogo, e nós só tem que ficar calado, mesmo que ele tossem a palavra. Diz que nenê está depravado, é pecador, está condenado. Nasce depravado.
E se nós não tiver texto bíblico para nós mostrar para ele também, conhecimento, nós só tem uma saída, é ficar calado. Porque não tem conhecimento. Então Paulo disse, maneje bem a palavra, para que em nada possa te envergonhar diante dos contradizentes da palavra. Agora lá, em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz assim também, uns para doutores, significa o quê? É médico que passa lá, não sei quantos anos estudando para fazer cirurgia. Não é esse doutor. Aqui está falando doutor, é instrutor da palavra. É doutor na palavra. É o homem que tem conhecimento. É o homem que está apto, se tornou apto para ensinar. Ah, mas o dom vem do céu. O dom vem do céu, a vocação vem do céu. Deus coloca no coração dos homens. Mas nós temos que ler Bíblia para conhecer. Aleluia! Porque ele disse, examinai as Escrituras. Ele disse, errais não conhecendo as Escrituras. Então, uns para profeta, outros para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. É um ministério, é um trabalho, é uma função. E alguém, por falta de conhecimento, não quer afrontar ninguém, mas só quer alertá-lo. Porque Deus ama todos nós, a pessoa aprendeu daquele jeito. Às vezes ela erra achando que está certo, ela no coração dela ela não está fazendo maldade. Mas ela foi só até ali. Então, para resumir este vídeo, precisamos crescer na graça e no conhecimento. O que é isso? Crescer na graça. O que é a graça de Deus? A graça significa favor imerecido. A graça não significa instituição religiosa nenhuma. A graça é um favor de Deus em cada pessoa. Alguém foi agraciado. Vamos ver o que o rei falou para Esther, o que está escrito lá no livro de Esther. E Esther achou graça perante os olhos do rei. E o rei agraciou Esther como? Disse para ela, pede o que quiseres, te darei até metade do reino. Então, ser agraciado por Deus é receber de Deus as dádivas dele, a bênção dele. Não é estar dentro de uma instituição religiosa. Ser agraciado é ser cheio de amor, é ser cheio de paz, é ser cheio dos comportamentos de Jesus. Isso é ser agraciado por Deus, é procurar ser igual ao Mestre. É claro que não chegamos a esse nível de ser igual, mas precisamos ser imitadores, imitadores no amor, imitadores na paz, imitadores na mansidão, imitadores no comportamento de Jesus Cristo. Isso é a graça, isso é ser agraciado por Deus. Aleluia! É procurar ser igual a Jesus. Jesus é a graça, Ele é o agraciador. Jesus é a graça de Deus, que Deus deu aos homens. Peguem a minha graça, o meu favor. Ele vai pagar o preço do teu pecado. Ele vai te dar uma chance de salvação pelo sangue dele, pela vida dele, pelo martírio dele. Eis aí a graça de Deus na terra. Jesus. E quem se abraçar com Jesus, quem receber Jesus, está recebendo a graça. Aleluia!
Nós procuramos ser imitador, não é só receber da boca para fora. Eu já estou sentindo a inspiração do céu. Glória a Deus! A gente vê muita vaidade na terra. Gente que se diz cristão, muitas vezes líderes, até eu, se não vigiar, querer ser grande, querer ser melhor, querer ser vaidoso porque é pregador da palavra. Nós não somos nada. Quanto mais nós crescer na graça e no conhecimento, mais nós temos que diminuir na prepotência, na arrogância, porque senão nós não cresceu foi nada. Quanto mais nós crescer na graça e no conhecimento, mais nós temos que diminuir na falta de amor. Aleluia. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós estamos crescendo também no amor, nós estamos crescendo na misericórdia, nós estamos crescendo em perdoar o próximo, nós estamos crescendo em respeitar o próximo, seja lá de qual denominação for, seja lá qual pessoa for, nós temos que amar como Jesus amou. Jesus amou os pecadores, oh meu Deus, tem que parar esta pregação, e agora que está começando a ficar bom, glória a Deus, está bom desde o início, mas a coisa vai fluindo, aleluia. Quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, a palavra de Deus diz que nós temos que crescer no amor, porque senão nós não estamos crescendo em graça é nada. O que é crescer em graça? Crescer em graça é nós ser mais amorosos, é nós ser mais misericordiosos, é nós ser mais perdoador, é nós ser mais piedosos, é nós respeitar mais, é nós considerar as pessoas como imagem de Deus, cópia de Deus, respeite o próximo. Alguém, só porque se acha um pouquinho pregador, tem alguns que são tão vaidosos que se acham melhor do que todo mundo, agem sem misericórdia, agem sem conhecimento. Antes de nós julgar uma pessoa, sentemos lá no banco do réu. Antes de nós julgar o réu, sentemos no banco do réu. Temos que ter empatia com o próximo. Isso é que é graça, isso é que é crescer na graça. Aleluia. Até a maneira de nós criticar, temos que criticar com amor, com respeito e com graça. Tenho que parar, que dó que eu tenho que parar, senão o vídeo fica muito comprido. Mas a graça é muito mais além do que nós pensamos. Ser agraciado por Deus, crescer na graça e no conhecimento genuíno da palavra de Deus. Mas tem gente que acha, glória ao nome do Senhor, tem gente que acha que não deve fazer teologia para ter conhecimento, mas deve buscar o conhecimento desta palavra. Porque na verdade eu até reconheço, se fosse a teologia humana que fizesse o homem tão sábio, não tinha homem aí que é doutorado em teologia e diz que neném está depravado. Tem homem aí que tem doutorado em teologia e às vezes no discurso dele é como se Deus fosse ruim. Deus dá chance para uns e não dá para outros.
Que Deus é esse que fez o ser humano, que fez a sua imagem e semelhança e dá chance para um e não dá para outros? Mas Jesus disse, Deus disse pela sua palavra, quero que todos os homens se salvem e que nenhum se perca. Essa palavra é verdadeira ou ela é falsa? É verdadeira. Deus quer que todos os homens se salvem e nenhum se perca. Os que se perdem é porque não quer dar ouvido aos ensinos de Deus, à palavra de Deus. Então vamos caçar uma maneira de nós saber instruir as pessoas, de nós saber meditar no texto para nós não errar, porque se errais não conhecendo as Escrituras. Eu vou findar por aqui, que já drobou o tempo do meu propósito, mas é para ficar bem esclarecido. Deus te ama, ouvinte que está ouvindo esta palavra, Deus te ama, Deus tem um plano de salvação para tu, Deus tem um plano de salvação para a humanidade, para todos. Buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto está perto, glória ao Senhor, porque Deus é amor, Ele é amor. Ele ama todos que buscam a Ele. Ele disse, de maneira nenhuma eu lanço fora aquele que vem a mim. Seja qualquer pecador, venha ao Senhor, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Vamos nos dedicar às coisas de Deus. Vamos nos dedicar à prática do Evangelho. Jesus disse, a minha mãe e os meus irmãos é aqueles que executam a palavra de Deus. É aqueles que ouvem e executam a palavra de Deus. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos ser participantes das aflições de Cristo. Deus que te abençoe, querido. Se eu for continuar aqui, eu prego até mais tarde, porque faz dia que eu não gravo um vídeo, faz dia quando a gente começa a exercitar, a coisa começa a ficar doce. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Glória a Jesus! Salvo erro é Salmo 19, verso 10. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. É por isso que eu demoro, porque eu vou começando a falar dela e a coisa vai ficando boa. Eu quero dizer para as nações, vinde a mim, vinde ao Senhor, buscai ao Senhor. Ele te ama, sem exceção de pessoa. Vou fazer uma oração de agradecimento e encerrar. Senhor Deus e Pai, graça te dou por esta preparação, por este anúncio. Graça te dou, Senhor, porque eu não vim aqui falar mal desse ou daquele, mas vim trazer uma palavra de contribuição, de instrução. Glória a Deus, aleluia. Abençoa os ouvintes, que todos possam ouvir, analisar e buscar o conhecimento da Tua palavra e trabalhar para Jesus. Vamos nos reunir, Senhor, põe na mente do povo ainda mais, que temos que reunir para degustar o Evangelho. Temos que fazer discípulo. Temos que ensinar as nações, aqueles que nós temos a oportunidade. Nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse todo mundo é quem nos der conta. Mas temos que esforçar. Graça te dou por esta preparação. Abençoa toda a humanidade.
Todos que te buscam em qualquer religião, vai abrindo mais os mistérios na vida de cada um, para aquilo que está faltando, aquilo que está sendo mal interpretado. A pessoa fazer uma revisão na palavra de Deus, fazer uma busca, aleluia, um exame da palavra de Deus, para confirmação da sua fé, da sua ideia, daquilo que é introduzido nas religiões. Exame é algo mais aprofundado, não é uma consulta. Não é somente fazer uma consulta assim, ler e passar por cima. Exame é fazer algo mais, um estudo mais aprofundado, Senhor. Abençoa todos. Tudo te peço, tudo te agradeço. É no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus e a graça do Salvador cresça no nosso coração, não só hoje, mas para sempre. E principalmente a graça do amor. Deus seja sempre louvado. Amém.